E a cassação do agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol no TSE, políticos e partidos de esquerda, com a cassação, eles foram às redes sociais comemorar, ironizar e até fazer previsões. Guilherme Boulos utilizou uma montagem de uma famosa apresentação durante a Operação Lava Jato, feita por Dallagnol, pedindo que seus militantes dessem tchau ao ex-procurador. Já Lula e seus aliados utilizaram as contas oficiais do governo federal para comemorar a decisão, com uma montagem similar à utilizada por Boulos. Por fim, o deputado André Janones afirmou que o senador Sérgio Moro seria o próximo cassado e citou uma passagem bíblica falando sobre justiça. Você, Mota? Não há o que comemorar. A justiça é o último recurso do cidadão de bem. Quando até a esperança de justiça é destruída, o que resta? O que sobra? Quem está comemorando está perdendo de vista uma coisa muito importante, uma lição dura que a história já ensinou muitas vezes. Talvez a vez mais famosa foi durante a Revolução Francesa, quando um dos seus líderes mais radicais, Robespierre, em determinado momento, assumiu o controle da Revolução e implantou o que ficou conhecido como o terror. O terror era a eliminação sistemática de todo mundo que pudesse representar a mínima ameaça para a revolução, inclusive daqueles que não tinham opinião, que não se posicionavam, porque todo mundo precisava estar a favor da revolução. E milhares de pessoas foram decapitadas em nome da revolução do Robespierre, até que chegou o dia dele ser decapitado. Toda revolução, todo movimento que destrói, que agride, que corrompe a ideia de direitos humanos, de direitos fundamentais, acaba atingindo um dia aqueles que a criaram. Dantas, e dá para estender o resultado desse julgamento de ontem ao Sérgio Moro, como fez o próprio André Janones aí na postagem? Muita gente, ao longo do dia está prevendo que, se aconteceu isso com Dallagnol, o destino do senador Sérgio Moro vai ser o mesmo. Dá para fazer esse paralelo? O que é que você acha dessa linha de raciocínio, Dantas? Ô Brown, mais cedo eu entrevistei o Oriovisto, senador lá do Paraná, do Podemos, no PROS, com o Pioto. E eu fiz justamente esse questionamento que a gente ouviu durante o dia inteiro e desde ontem à noite, quando saiu a cassação do Deltan. Agora foi o Deltan, o próximo é o Sérgio Moro. E o Oriovisto realmente ficou ali até numa saia justa, porque ele conhece o Deltan desde garoto, até contou ali detalhes da infância do Deltan. Ele conheceu o Deltan no cursinho, que ele era professor, que depois virou um grande empresário do cursinho pré-vestibular, o Oriovisto, e o Deltan era o primeiro aluno da turma, ganhou, inclusive lá nos simulados, ganhou um carro popular, na época tinha 16 anos, isso contado pelo Oriovisto, e pegou o carro, vendeu e distribuiu o dinheiro para associações beneficentes, né? Então, assim, um gesto ali do garoto Deltan Dallagnol de 16 anos que o Oriovisto trouxe da vida ali, da experiência que ele tem de conhecimento, falou muito bem do Deltan, e aí, quando eu questionei sobre o Sérgio Moro, ele disse, olha, infelizmente, considerando essa justiça, essas decisões draconianas, teratológicas, elas são, você não pode esperar outra coisa, o que se vê é sim vingança, e o sistema vai atrás do Sérgio Moro também, então, infelizmente essa é a conclusão de quem está no Senado. Por isso a reação, por isso as manifestações contrárias a esse posicionamento lá na Câmara também, a essa decisão do TSE. Todo mundo sabe o que se quer fazer, né? Todo mundo sabe quem são os alvos dessa vingança. E o sistema essa munição está toda dirigida para essas pessoas. Infelizmente, nós temos aí uma situação que ela é de difícil solução, não há uma saída para o que nós estamos vivendo. É uma espécie de Game of Thrones, né? Nós temos aí um sistema bruto, gente com poder na mão, faz o que quer em benefício próprio ou do seu grupo político ou do seu projeto de poder.
E vai ser assim, uma hora vai ser o Deltan, depois vai ser o Sérgio Moro, depois pode ser que hoje os petistas estejam comemorando e amanhã estejam chorando, viu? Porque assim, quando a lei ela é executada para todos, ela está à disposição de todos, ela é aplicada de forma equânime para todos, está tudo bem. Mas quando vira um regime de força, é a lei do mais forte, vira essa disputa de quem é o mais forte. Uma hora, rivais estão aliados contra um inimigo comum. É esse momento que nós estamos vivendo. Só que nós sabemos que lá adiante, essa rivalidade pode voltar à tona. Então, quem está comemorando hoje, amanhã pode estar chorando. E isso é uma coisa muito assim, não é novidade para ninguém. Fica aqui o aviso. Cuidado, porque quando a gente sai da lei, quando a gente extrapola o exercício do poder e passa para esse estado de coisas, tudo pode acontecer. Então, fico alerta. Agora, Zé, e como é que repercute no Congresso Nacional esse clima de festa do PT? Isso pode até ampliar esse isolamento sobre o qual a gente tem falado nos últimos dias, nessas dificuldades do governo em fazer avançar a agenda no Congresso Nacional? Pode deixar os lulistas e governistas ainda mais isolados ou não? Pelo contrário, isso pode aproximá-los dos políticos mais tradicionais? Qual a leitura por aí, Zé? Aumenta muito a tensão no Congresso Nacional com esta cassação do Deltan Dallagnol. O poder já está conflagrado, né? A gente vê claramente ali entre 100, 110, às vezes 120 deputados que votam sistematicamente contra o governo. A última votação agora da urgência do arcabouço fiscal, a gente vê exatamente esse quadro. Então ali tem 110 deputados que são de oposição e na mesma proporção ali 120 deputados que são lulistas, são petistas, são governistas, de qualquer maneira, sem raciocinar, sem definir o que é melhor para o Brasil, ou seja, é uma posição burra de apoio ao governo a qualquer custo. E diante desta supressão do mandato, de um mandato popular, de um mandato eleito, né? Porque, veja bem, existem regras de elegibilidade que vão até contra os direitos individuais, porque, na verdade, a elegibilidade é uma condição. É uma condição e não é exatamente um direito. E isso já foi definido em jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Mas acontece o seguinte, que no momento da recepção da candidatura, do registro, é ali que se define se o registro da candidatura foi recepcionado na Justiça Eleitoral Regional do Paraná, aí mudou de figura. Ele foi candidato e já passa a ser eleito. E neste caso, a Justiça cassou mais do que Deltan Dallagnol. Cassou os votos que ele obteve nas urnas, cassou o cidadão que votou nele. E isso é tão verdade que o próprio Tribunal Superior Eleitoral avaliou isso e decidiu de uma forma contraditória com a própria cassação de deixar os votos de Deltan Dallagnol para a União Brasil. Veja bem, eu falei sobre isso aqui no início da semana, na segunda-feira, recebi várias reclamações dizendo não existe essa possibilidade, não. Eu dizia, existe essa possibilidade sim, e é uma possibilidade forte, mas veja bem, se a justiça decretou a cassação de Deltan Dallagnol, ela teria obrigatoriamente de dizer, os votos dados a um não registrado são votos nulos, ou seja, mudaria completamente todo o cálculo de eleição no Paraná. Esses votos seriam nulos. É assim, mas envergonhada do estrago e da repercussão, a própria Justiça Eleitoral diz, olha, nós vamos considerar esses votos para a União Brasil e tudo bem, e só o Deltan Dallagnol será cassado. Não, os votos dos eleitores foram cassados também. Esta é a realidade. É assim que se faz. Essa repercussão, Vitor, divide mais uma vez o Congresso Nacional. Eu pude ver todos os deputados ali em solidariedade a Deltan Dallagnol, os deputados de oposição, senadores também, o senador Hamilton Mourão esteve lá, Rogério Marinho também esteve lá, a Damares esteve lá, né, nesta manifestação no Salão Verde, numa demonstração clara de que se trata de uma disputa política.
E vou dizer aqui de novo, se nem no vale tudo, não é na política que se pode valer tudo. É muito perigoso admitir que um poder possa caçar votos populares. Não foi o Deltan que foi caçado, foram os votos. Você tem linha com isso, Pavi? Temos mais 2 minutos. Vou repetir para você a pergunta que eu fiz mais cedo para o Mota. Você acha que atos de rua nesse momento seriam bem-vindos, Pavi? Para quê? Para o povo ir preso? Não tem direito. Não tem. Não tem direito neste país. Senhores, Deltan foi cassado de maneira ilegal. E se foi cassado ao arrepio da lei, isso é um abuso de autoridade. A autoridade que o cassou é do judiciário. É o abuso de autoridade da maior corte eleitoral. Quem é que vai punir? Me pergunta. É abuso de autoridade, claramente abuso de autoridade. Eu rasgo todos os meus diplomas aqui, se não for. Que é. Pode procurar em todas as outras. Essa decisão foi ilegal. A gente viu na semana passada a decisão que criou a figura nova no Brasil, que é a figura do desgraçado, que é aquele que recebeu a graça presidencial e depois tem a graça tirada. Então é o desgraçado do STF. A gente viu aqui no Brasil também alguém entrar com uma ação, ela não ser distribuída, uma pessoa que não poderia ser o relator já olha, fala, não tem prova, está condenado em litigância de má-fé, e uma vem sem subsídio jurídico, é analisada, julgada, pré-julgada na verdade, e aí prejudica uma pessoa ao arrepio da lei. A gente já viu Big Techs que foram condenadas, receberam sanções se não fizessem tais coisas, sem base legal. Aí eu vou te falar, o povo tem direito de manifestação? Não, mas se for pacífica, tanto faz. Quando não tem direito, não tem direito a nada, meus senhores. Ou você vai gritar Lula lá, ou você vai gritar MST, ou você vai fazer chacrinha identitária, ou você vai preso, malandro. Você que é de direita, você que quer protestar contra abuso de autoridade, você é malandro, eu sou malandro. Então nós não temos direito a nada, então não é uma resposta, porque resposta, quando não tem direito, não tem resposta.